Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Red Highlights. Meu nome é Carolina Freitas, sou Head de Marketing da Red Investments. No episódio de hoje, vamos falar sobre HGBS com a Bruna Oliveira, HFOF com o Mauro Darugi e HCRA com o Marcelo Peto. Olá! A partir desse mês, vamos trazer informações do fundo HGBS em um novo formato, com um vídeo rápido e dinâmico, com os principais destaques do último mês. Em maio, o fundo encerrou com valor de mercado de 2,8 bi, com a cota negociando a R$ 218,50 e divulgou um rendimento de R$ 1,75 por cota. Nos últimos 12 meses, o retorno total bruto do fundo é de 15,5% contra um crescimento de 12,2% do IFIX. A performance dos ativos foi boa, principalmente comparado à média do setor. Neste mês, o setor de shopping apresenta queda nos indicadores em função da sazonalidade da Páscoa, que em 2023 ocorreu em abril e neste ano foi em março. Além disso, neste ano tivemos um final de semana a menos do que no ano passado. Dessa forma, trouxemos os mesmos indicadores para o acumulado dos anos, expurgando esses dois efeitos. As vendas por metro quadrado no acumulado do ano crescem 3,8% e o resultado operacional dos ativos, também por metro quadrado, cresce em 5%. Alguns destaques positivos do portfólio são o Tivoli, que apresenta crescimento de 26% no resultado, o Villa Lobos com crescimento de 13% e o Capim Dourado com 24%. A vacância do fundo está estabilizada em 6,7%. Com relação ao CAPEX, trazemos também o Villa Lobos como destaque, que depois de ter passado por uma revitalização interna completa, iniciou neste mês a obra da fachada, que levará o ativo para outro patamar de modernização e sofisticação. Também destacamos a divulgação do nosso relatório de uma sessão especial da ESG dedicada ao Rio Grande do Sul, depois da tragédia climática que o estado sofreu, detalhando as ações dos shoppings no nosso portfólio, com foco no e-fashion, que está localizado em uma das cidades que foi impactada. Fica aqui os nossos sentimentos a todas as famílias que foram impactadas por essa tragédia. E para conferir o relatório completo e as informações detalhadas dos nossos ativos, acesse o nosso site. A partir desse mês, teremos uma sessão fixa sobre o HFOF em todos os episódios do Red Highlights. Vamos falar sobre os principais destaques, movimentações no portfólio e resultados do fundo. Em maio, o IFIX teve um retorno total de 0,02. Praticamente todos os segmentos tiveram um desempenho negativo, sendo que apenas os fundos de recebíveis imobiliários se valorizaram. O HFOF, que possui uma alocação estrutural relevante em fundos de tijolo, teve um retorno patrimonial de menos 0,48. Já a cota negociada em bolsa sofreu ainda mais e teve uma queda de 1,12% no mês, também ajustada pelo rendimento, fazendo com que o desconto para o valor patrimonial dos seus ativos fosse para menos 4,54%. Se considerarmos os valores dos laudos de avaliação dos ativos que compõem o portfólio do fundo, o valor potencial da cota do HFOF seria R$ 93,97, o que representaria uma potencial valorização de 26% para a cota negociada em bolsa. Para o mês de maio, anunciamos o pagamento do rendimento de 63 centavos por cota, o que representa um yield anualizado de 9,69% para a cota patrimonial e 10,15% considerando a aquisição da cota em bolsa no fechamento do mês. Falando das movimentações do portfólio, nesse mês negociamos R$ 112 milhões, sendo 53 milhões em compras e 59 milhões em vendas. O ano de 2024 tem sido bastante ativo e no agregado dos 5 meses do ano negociamos R$ 480 milhões, equivalente a 27% do patrimônio do fundo. As movimentações do mês geraram um lucro líquido de R$ 920 mil, totalizando 12 milhões no ano. Desde o início, o HFOF acumulou 23 milhões de reais em reservas de lucro ainda não distribuídas, o que equivale a R$ 1 por cota. Este ganho de capital tem sido importante para compor o rendimento distribuído do fundo, principalmente em um momento em que o seu FFO, ou seja, o resultado recorrente dos ativos do fundo, ainda está em nível abaixo do rendimento. Ao longo dos últimos meses, temos aumentado a exposição a fundos de CRI, que atualmente representam 24% das posições investidas. Esse movimento
apesar de mais devagar do que gostaríamos, devido à liquidez e custo médio de algumas posições, se mostrou defensivo para o portfólio. Além de movimentos estruturais, atuamos ativamente em todos os pregões do mês, muitas vezes realizando giro relativos entre ativos do mesmo segmento que apresentam parâmetros de preço e rentabilidade distintos com perfil de risco similar. Estas distorções acontecem por diversos motivos, como, por exemplo, a dinâmica de distribuição de rendimentos de cada fundo, fluxo dos investidores e a própria volatilidade de mercado. E nossa busca para capturar eventuais oportunidades é constante. Um exemplo foi o ativo KNSC, que aumentamos a posição em valores abaixo da cota patrimonial de referência no início do mês de maio e ainda dentro do próprio mês tivemos a oportunidade de zerar a posição em valores superiores. Estas movimentações capturaram um ganho para o fundo superior ao IFIX e ao CDI do período. Outro exemplo foi uma troca de posições em que reduzimos a exposição ao ativo Canip, devido à sua dinâmica de distribuição de rendimentos e ágil em relação ao seu valor patrimonial, e iniciamos uma posição em KNHF. Aqui, enxergamos a possibilidade de migrar parte do capital para outro fundo também com foco em papéis, de risco similar, que passou a negociar com desconto para o seu valor patrimonial logo após a captação de recursos. A queda na cotação, neste momento, gera uma distorção, dado que o fundo ainda não concluiu a alocação dos recursos e possui parte importante do seu patrimônio em ativos de liquidez. Nos fundos de tijolo, também realizamos movimentações, reduzindo posições em ativos cujos preços foram menos impactados e relocando o caixa em oportunidades de ativos de alto padrão com maior retorno potencial, seja visando a venda da cota posteriormente no mercado secundário ou a liquidação do ativo por meio da venda do imóvel. Nos vemos mês que vem. Embora a crise do setor de agronegócios tenha afetado a maioria dos fiagros do mercado, afastando o apetite dos investidores para novas emissões, nosso fundo continua entregando a rentabilidade prometida aos clientes. Isso é resultado das operações com baixo risco de crédito. Trabalhamos com operações com garantia de cafés depositados em armazéns selecionados pela gestão ou com aval de cooperativas de crédito com histórico de relacionamento conosco há mais de 20 anos. As cotas subordinadas são 100% detidas por outros veículos da gestora, garantindo o alinhamento de interesses com nossos cotistas, pois todo o crédito concedido é analisado com a diligência e o rigor que o processo exige, pois no caso de alguma inadimplência, o patrimônio investido nas cotas subordinadas absorverá o primeiro prejuízo, assim como para efeito de distribuição de resultados, amortizações e resgates. Atualmente, o fundo conta com 4 séries abertas, variando a rentabilidade de acordo com o prazo. A primeira série, com 5 anos, onde já se passaram 2 da emissão, conta com 120% de remuneração. A segunda série, que irá vencer agora em julho de 2024, pagando 105% do CDI. A terceira série, com vencimento para 1 ano, pagando 103% do CDI e aberta para captação até julho de 2024. E a quarta série, com prazo de 2 anos, remunerando 108% do CDI, que encerramos a captação no mês passado. Diferentemente de outros fiagros do mercado, só fazemos captação quando já temos a alocação garantida. Dessa forma, podemos escolher com cautela nossas operações e não temos ineficiência com caixa em excesso. Hoje, o patrimônio do fundo é de R$ 72 milhões, sendo 55 milhões de cota sênior e 17 milhões de cota subordinada. Temos 55% de alocação em CPRs e CDA-WAs, 40% em FDICs e outros fiagros e 5% em caixa. Para mais informações, acesse o nosso site ou entre em contato conosco. Muito obrigada, Bruna, Mauro, Marcelo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Hedge Highlights e não deixem de nos seguir nas redes sociais. Até logo!